Boa tarde a todos que estão assistindo a esse vídeo, vídeo que vai para o Telegram para apresentar mais algumas questões do livro do Campite Braga. Eu sou o Maximiliano e vou resolver as questões juntamente com vocês. Vamos lá. Primeira questão traz o período. Estive em Salvador, Bahia, em 1982, para a festa dos 70 anos de Jorge Amado e fiquei maravilhado com o entusiasmo com que a gente do povo festejava. Porque a gente tem um período, né? Tem algumas orações. Ele afirma na questão que há três orações que apresentam, respectivamente, predicados nominal, nominal e verbal. Então, pela ordem de apresentação das orações, são três predicados. Ele diz que é nominal, nominal e verbal. Mas isso é mentira. Porque logo a primeira oração, ela apresenta na estrutura verbo intransitivo e adjunto adverbial. Verbo estar, né, no sentido de estar presente, e o adjunto verbial é em Salvador, adjunto verbial de lugar. Repara, para que fosse predicado nominal, seria necessário que houvesse verbo de ligação e predicativo, que é uma estrutura adjetiva. Não acontece nada disso aqui. Então, o verbo é intransitivo e é adjunto adverbial em Salvador. Depois, e fiquei maravilhado com o entusiasmo com que a gente do povo festejava. E fiquei maravilhado. Aí a gente tem o predicado de fato nominal. O verbo é, o verbo é de ligação nesse caso e tem predicativo, estrutura adjetiva maravilhada. E com o entusiasmo com que a gente do povo o festejava, o modo como, né? Então a gente tem predicado verbal também. Então, né, nesse caso, a afirmativa está equivocada e não tem em festeja alguém, predicado verbal. A gente não tem a estrutura que é apresentada no item 1, errada com convicção, assim, tranquilo. Número 2. Ali pude ver de perto como Jorge Amado aproveita o tempo dando uma ajuda a quem se aproxima. A locução verbal pude ver deve ser classificado como transitivo direto. Pude ver algo, é verdade. E o vocábulo como, classificado como adjunto adverbial de modo. É porque o como, nesse caso, ele equivale às expressões a maneira que ou a forma que. E aí, ele, sim, ele tem essa função de modo, esse sentido de modo. Então, é fato, está correta a questão. Número 2, número 3, quer dizer, eu sabia que ele era uma figura popular na Terra, que sua fantasia e sua prosa tornaram famosa no mundo todo. O nome relativo que exerce função de objeto direto, diferentemente de seu antecedente, que se classifica como adjunto adverbial. Bom, a gente sabe que o pronome relativo é uma estrutura que substitui outra anteriormente mencionada, mas que não necessariamente tem a mesma função do termo que ele substitui. E o pronome relativo sempre introduz oração subordinada adjetivo. Então, olha aqui. Eu sabia que ele era uma figura popular na sua terra, desculpa, na terra, que sua fantasia tornaram famosa. Então, esse que, o segundo que, porque o primeiro é conjunção integrante, ele realmente substitui a estrutura na terra, né? Que é adjunto verbial, adjunto verbial de lugar. E na oração adjetiva que ele assume, tornaram a terra, sua fantasia e sua prosa tornaram a terra famosa no mundo todo. Aí vai ser aquela estrutura em que a gente tem predicativo e predicativo do objeto. Então, sim, ele vai funcionar como objeto direto do verbo tornar. Então, sim, está certo, né? Sua prosa e sua fantasia tornaram a terra famosa. A terra, objeto, tá certinho.
O que é objeto e o na figura popular adjunto adverbial. São difíceis, mas dando para levar numa boa. Número 4. Opa, vamos subir daqui. Bom, em Jorge Amado, acrescenta ao seu talento de criador de histórias uma humanidade generosa e franca. Os termos de criador de histórias, talento de criador de histórias, apesar de terem referentes distintos, apresentam a mesma função sintática. Vamos lá, né? Talento de criador de histórias. Na verdade, talento de criador é um tipo específico de talento. Então, de criador, de fato, é adjunto adnominal. O, né? E criador de histórias, se a gente pensar na estrutura criador de histórias, eu posso raciocinar que de histórias pode ser ou complemento nominal ou adjunto adnominal. E aí, eu tenho que fazer algumas investigações. Por exemplo, uma das formas que eu tenho de distinção entre uma estrutura que é tipicamente substantiva e uma estrutura que é adjetiva, no caso, substantivo, complemento nominal e o adjetivo, o adjunto adnominal, é a relação de atividade e passividade. Quando eu falo em criador de histórias, eu tenho, assim, por analogia, que histórias são criadas, e aí a estrutura de histórias é uma estrutura passiva. Se é uma estrutura passiva, ela funciona como complemento nominal. Se fosse ativa, funcionaria como adjunto. Então, talento de criador é um talento específico, de criador é adjunto. E criador de histórias, o de histórias é complemento. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma estrutura funcionando como adjunto de nominal e a outra funcionando como complemento nominal. Então, elas não exercem a mesma função sintática, portanto, não está correto. Essa foi mais uma questão do livro Português em Prosa versus Questões, do Campite Braga, né, do qual eu também sou autor. E essa foi uma questãozinha de sintaxe. Espero que vocês tenham gostado, apreciado. E tá aqui, ó, as referências bibliográficas, tá bom? Um abraço para todos.